pessoas. Então, eu vou começar. A aula já está sendo gravada. Quem puder assistir depois, assiste, mas não vou prejudicar os alunos que já estão aqui, né? A nossa aula está marcada para 7 horas da manhã, 7 horas da noite, são 7h15 e tem 3 alunos online. É difícil, assim. Eu sei que está todo mundo passando por um momento complicado, porém, é fundamental a gente conseguir assistir às aulas para que a gente consiga finalizar o semestre com excelência, visto que a gente está começando conteúdo novo, né? Eu vou projetar aqui para vocês e vou começar. Se eventualmente aparecer alguém aí que não esteja conseguindo entrar, vocês podem me avisar, por favor, para eu autorizar aqui. Mas eu vou começar mesmo com poucas pessoas, porque nós temos um conteúdo um pouco longo, né, para a gente tratar hoje. Bem, muito bem. Então, essa disciplina, a gente fechou a parte de radiologia convencional, né, falando de câmara escura. E agora a gente começou a falar um pouco de radiologia digital na aula passada, e agora a gente vai dar continuidade para esse formato da radiologia digital, né, falando um pouco da história desse universo digital. Eu acho importante fazer essa contextualização, porque a gente entendendo essa logística de como os computadores surgiram, né, fica mais fácil a gente entender como o processo de formação de imagem é possível a partir desses avanços. Então, a gente vai falar de história, de estrutura, e a gente vai começar a aprofundar naqueles sistemas que a gente conversou na aula passada. Bem, então não tem como a gente falar de radiologia digital, né, sem começar a contar um pouquinho das histórias dos computadores. E uma coisa muito interessante é que houve assim um primeiro momento para a evolução dos computadores, né? E esse momento é o surgimento das formas de calcular. Então, o primeiro elemento, né, a primeira estrutura que foi criada na intenção de se calcular foi o ábaco. Então, o ábaco, ele surgiu por conta de uma demanda que existia, né, especialmente no Oriente Médio, que era conseguir automatizar tarefas repetitivas. E aí o ábaco surge como um dispositivo de cálculo, né, em que esse dispositivo de cálculo, ele divide por unidades as estruturas que estão sendo faladas. E aí a gente tem as várias casas, então as casas das unidades, das dezenas, das centenas, dos milhares, né? E a partir de 10 mil, 100 mil, milhões. E assim foi possível começar a se quantificar os materiais que estavam sendo utilizados, quantificar porções que a gente estava vendendo, né? Os setores comerciais, especialmente, que tinham muita dificuldade em fazer essas tarefas repetitivas. Então, isso aconteceu há muito tempo, né? O ábaco, ele tem data, assim, de ser de 3.500 anos antes de Cristo, né? Existem fases ao qual a gente diz que os computadores passaram, né? As fases ao qual houveram desenvolvimentos. Então, as fases foram passando, né? E aí surgiu um pesquisador, né? E esse pesquisador é o Charles Babbage, e ele cria o que a gente vai entender como se fosse a primeira calculadora, né? Ele cria, assim, na verdade, ele cria o primeiro computador, né? Ele consegue fazer leituras a partir de cartões perfurados, e esses cartões perfurados eram interpretados por máquinas que tinham sensores elétricos, assim. Então, cálculos que eram um pouquinho mais elaborados, né? Essa máquina analítica, ela consegue fazer. Então, a dinâmica funcionava assim, né? Tinha uma informação de entrada, uma informação de saída. Essa informação, ela era lida, armazenada, calculada, tudo relacionado a uma unidade de controle, e essa informação saía, né? A gente tinha noção daqueles cálculos que eram mais complexos. Quando a gente fala do surgimento de computadores, na verdade, né, dessa estrutura de leitura binária, né, que lê no 0 e no 1, que lê informações mais específicas digitalizadas, a gente vê
que isso acontece a partir da Segunda Guerra Mundial. E isso acaba sendo um quarto marco assim, muito importante para a evolução dos computadores. Isso acontece mais ou menos até 1944, ali na Segunda Guerra, e é construído pelo Aiken. O Howard Aiken, ele cria esse computador se chama Mark I, né, na Universidade de Harvard, e acaba sendo o nascimento oficial dos computadores modernos, né? Ele cria o primeiro computador que tinha a possibilidade agir com o que eles chamavam, era uma sigla, né, que era a calculadora controlada de sequência automática. Obviamente, esse computador tinha muitas limitações, né, o peso dele era muito grande, ele pesava 70 toneladas, ele tinha dimensão de 17 metros de comprimento e 2 metros de altura, então era uma estrutura muito grande, que ocupava salas inteiras, assim, para que ele funcionasse, e obviamente a gente observava um computador que não funcionava adequadamente, que funcionava de maneira lenta e tinha o comportamento ruim. Mas esse surgimento deste computador é um divisor de águas, né? Quando a gente vai falar sobre o surgimento de computadores modernos. Olá, tudo bem? Para quem entrou agora, estamos falando aqui sobre os avanços tecnológicos, né, na era digital. E a gente está contando sobre a história dos computadores. Por que isso? Porque é fundamental que a gente entenda como essa dinâmica dos computadores aconteceu para que a gente possa entender como a radiologia digital ela se estabelece, né? Então, agora eu estou falando do surgimento do primeiro computador moderno. Esse primeiro computador moderno, ele se chamava Mark I, ele foi feito em Harvard. Bem, então, a partir de 1944, né, começam a surgir novas formas de comunicação. Então, o ENIAC, que é do Mauchly, ele já consegue criar um computador eletrônico, né? Esse computador eletrônico, ele é menor, né? E esse computador eletrônico, ele foi muito utilizado no Exército, especialmente para fazer cálculo da trajetória de alguns projéteis. Então, era um computador ainda muito grande e ele tinha limitações, né? Assim como o Mark I tinha limitações, esse computador também tinha várias limitações. E muitas vezes, quando ele apresentava algum erro, a equipe inteira tinha que colocar informações como se fosse zerar aquele computador, né? Esse computador ele apresentava limitações extremas assim associadas a aquecimento, consumo de energia muito altos para manter o seu funcionamento. Então, isso foi acontecendo, né, combinado ao que a gente entende como evolução dos computadores. Então, os computadores, a gente diz que eles passaram por 5 gerações, né? A primeira geração é uma geração que dava muitos problemas, assim, por conta do consumo de energia, do aquecimento, né? Cada vez que apresentava um erro, era necessário reprogramar aquela atividade. A memória, hoje a gente fala muito de memória RAM do computador, né? Que é um sistema de memória que está associado à CPU do computador. Mas antigamente, né, isso era se dado através de cartões perfurados. Isso foi utilizado mais ou menos até o começo dos anos 50, com uso assim, exclusivo científico e militar. Então, a segunda geração dos computadores, que foi a partir dos anos 50 para até o começo dos anos 60, já começa a tornar comercial a capacidade desses computadores, né? Os computadores, eles começam a se apresentar mais rápidos, com menos consumo de energia, eles começam a se apresentar num tamanho menor, com mais durabilidade. A memória, ela já não está em cartões perfurados, já é uma memória em fita magnética, e aí eles começam a fazer, então, o uso desses computadores de forma comercial, né? Em 1961, chegou o primeiro computador no Brasil. Então, esse computador chegou para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Chegou para o IBGE.
E a partir de 64 até 71, surgiu, então, a terceira geração dos computadores. Esses computadores, né, eles já puderam ser mais populares, né? Especialmente porque se experimentou a diminuição do preço desse computador, né? Então, eles começaram a mudar as tecnologias, utilizando circuitos diferentes, para que fosse possível e acessível para as pessoas começarem a pagar por isso. A memória as informações desse computador de memória ficam já em discos magnéticos, né? E uma coisa muito interessante é que os programas que são rodados nesse computador, eles já passam a ser multitarefas, ou seja, a gente já consegue fazer várias coisas nesse mesmo computador e realizar as coisas naquele mesmo momento, né? Não são tarefas programadas em tempo real. Bem, o que a gente experimentou, eu acredito que parte de vocês, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, né? Mas o que a gente experimentou a partir dos anos 80, e eu, que tenho 32 anos, conheci esse tipo de tecnologia, apesar de não estar nascida ainda, né? Entre os anos 1970, 71 e 1981, a gente experimentou a quarta geração dos computadores, né? Essa geração, ela está associada ao uso de um microprocessador, né? Ou seja, a CPU, que é aquela área de comando do computador integrada, né? Vários programas que poderiam estar incluídos todos juntos nesse computador, processador de texto, planilha, né? Gerenciador de comunicação. A partir dos anos 70 surgem, né, os microcomputadores e os supercomputadores, e a memória, ela poderia ser salva em disquetes, né? Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas os disquetes eram plataformas de memória, né? Ou seja, se gravava informações nesses disquetes, e esses disquetes eram repassados, né? Distribuídos, assim como a gente tem a memória rápida hoje, que são os flash drives. Os disquetes, a gente conseguia armazenar informações, especialmente arquivos, e eles tinham uma memória muito pequena, então tinha que tomar cuidado para não sobrecarregar e não encher aquele disquete, e aí você perdia, né, aquela determinada informação. Bem, muito bem. Essa, então, é a quarta geração que a gente vai encontrar dos computadores, né? E aí, hoje, a gente está vivendo, a partir dos anos 80, a partir dos anos 1981, exatamente, a quinta geração, né? Essa quinta geração já é uma geração muito versada em robótica, né? Muito versada em tecnologias associadas à robótica. Existe a internet, né? Uma era online que a gente tem processos de comunicação muito fáceis. Existe a integração da inteligência artificial e da realidade virtual, né? E esses computadores, eles continuam no processo de miniaturização. Então, se a gente for observar, né, os processos de tornar as coisas menores em miniaturas digitais é tão grande, né, que os celulares são computadores, né? Então, o que a gente consegue fazer com um celular hoje é exatamente o que a gente conseguia fazer com um computador anteriormente, nos anos 80, nos anos 95, a gente consegue usar esses celulares, né, como grandes computadores, e todas as atividades, praticamente, que a gente consegue elaborar num computador desktop ou num computador notebook, a gente consegue fazer no celular. Então, esse processo é um processo de um avanço digital tão significativo, né, que a gente não sabe em que momento a gente vai terminar essa quinta era dos computadores. Muito bem, então, para que a gente fale sobre essa estrutura dos computadores, a gente tem que entender um pouco sobre a anatomia do computador, né? E essa anatomia do computador vai estar relacionada aos nossos aparelhos da radiologia. Então, o computador, ele está dividido em duas partes, né? Uma parte pesada, que se chama hardware, e uma parte leve, né? Essa parte leve a gente chama de software, né?
essas duas porções do computador são as porções básicas que compõem, né, essa estrutura. Então, a gente vai ver isso, né? Tudo aquilo que é visível do computador, né? Tudo aquilo que a gente vê como estrutura, que a gente toca do computador, né? Tudo aquilo que faz a parte da composição física dele é o que a gente chama de hardware. Ou seja, tudo aquilo que é visível no computador, porca, parafuso, chip, o monitor, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, o mouse do computador, o teclado do computador. Então, todas essas estruturas, que são estruturas mais físicas, é o que a gente chama de hardware, né? Que vai dar a estruturação física daquele computador. E o software, ele é invisível, né? Porque, na verdade, os softwares, eles são os programas. Os softwares são os programas que estão incluídos no computador. E esses programas, a gente mexe nele para dizer o que o hardware tem que fazer. Se tem que imprimir alguma coisa, se tem que enviar alguma coisa, se tem que anexar alguma coisa, né? E isso é feito no hardware a partir do software. De maneira prática, a gente tem isso aqui, né? Se eu estou falando para vocês que o celular é um computador, então a estrutura hardware do computador é isso aqui, é a tela, é a câmera que está aqui atrás, são os botões desse celular, que são as estruturas físicas que compõem ele, né? E o que seria o software desse computador, né? O software desse computador são os aplicativos que tem aqui nesse computador, né? Aqui tem tradutor do Google, aqui tem o Instagram, aqui tem a agenda, aqui tem o WhatsApp. Então, essas ferramentas que fazem com que este computador funcione são, então, o que a gente vai chamar de software. Muito bem, para o setor de radiologia, a gente tem estruturações de hardware e de software, né? Vamos pensar assim. Então, a gente está falando de um setor de tomografia. Então, num setor de tomografia, para que eu realize aquela tomografia, eu preciso ter um monitor, né, para rodar as imagens, para conseguir programar a aquisição de imagens. Eu preciso do teclado para escrever o nome do paciente. Eu preciso do mouse para fechar o campo de radiação que vai ser acometido naquele paciente. Essas estruturas físicas, né, não estou falando de tomógrafo, estamos falando de computador. Então, essas estruturas físicas, dentro da radiologia digital, é o que vai compor o nosso sistema hardware, né? E o que seria, então, o sistema software? O que seria o sistema de programas no setor de radiologia? Então, o programa da Siemens, né, do nosso tomógrafo que realiza a tomografia, o programa de arquivamento das imagens médicas, o RIS com R ou o RIS com H, né, que são sistemas que estão incluídos dentro do computador, né, o sistema de comunicação interna do hospital. Então, de repente, a gente pode estar falando de um sistema TASI, que é um sistema muito conhecido, a gente pode estar falando de um sistema Mosaic, que é um outro sistema muito conhecido. Então, esses sistemas estão instalados no computador do setor de radiologia, e esses sistemas fazem com que funcione adequadamente aquele hardware, né? Bem, muito bem. Então, dito isso, a gente vai identificar, né, essas estruturas que estão compondo, né, o hardware. Quando a gente está falando de hardware, a gente tem uma unidade que a gente chama de unidade central de processamento, né? Essa unidade central de processamento, ela tem um apelido, uma sigla CPU, né? Nesse lugar, os dados, eles são manipulados, é como se fosse o cérebro do computador, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de notebook, o que são os microcomputadores, essas informações da CPU, elas estão no que a gente chama de microprocessador, né? E aí, a gente, quando vai comprar um computador, a gente se preocupa com isso, né? Qual que é o processador que esse computador tem, que isso vai garantir ali a velocidade de processamento daquela informação, né? Então, essa porção, né, essa placa toda aí,
é o que a gente vai encontrar com as informações do computador, e a gente vai ter essa região que é a unidade central de processamento. Bem, a gente tem as informações da unidade central de computador que são armazenadas num sistema de uma memória principal, né? Essa memória é uma memória que a gente chama de memória RAM. Por que a gente está falando disso? Porque da mesma forma que o computador da casa de vocês se comporta desta forma, do mesmo jeito, o computador do sistema de radiologia digital funciona da mesma maneira, né? Então, a memória, ela é um conjunto de placas, e essas placas, elas têm vários chips, né? Essas placas estão conectadas a essa placona. Essa placona é o que a gente chama de placa-mãe, né? E a memória, ela tem uma finalidade. A finalidade da memória, só autorizar aqui a entrada. A finalidade da memória é conseguir guardar as informações e os dados, né? Os programas, guardar todas as informações daquele computador. Bem, antigamente, como eu falei para vocês, a gente tinha um sistema de armazenamento, né? Esse sistema de armazenamento das memórias adicionais, a gente tinha o disquete. O disquete teve vários tamanhos, né? Na minha era, assim, quando eu era criança, eu lembro desse disquete aqui, de 3,5 polegadas, né? As pessoas adesivavam e escreviam as coisas, fotos, ou arquivo, documento, não sei o quê. E o disquete era um disco, e esse disco, ele tinha, tipo, uma cobertura de uma proteção plástica. Então, se a gente movimentasse essa placa metálica para o lado, a gente ia ver que existia uma fita aqui, e essa fita era de um material magnetizável, assim, né? Bem, quando a gente fala sobre o armazenamento de dados, a gente vai ver que esses dados, eles são armazenados no que a gente chama de estrutura de disco rígido, né? O disco rígido é o HD. Então, o HD é uma estrutura de memória muito significativa no sistema de computadores, né? Esse HD, ele tem capacidades variadas de memória, então ele inicialmente começava com armazenamentos de gigabyte, hoje a gente tem HD de terabyte, né? 1 terabyte de memória, e aí ele contém ainda muito semelhante a essa estrutura que a gente está vendo aqui, né? Como se fosse uma capinha com esse disco preso a um gabinete de computador. Com os avanços, né, foram surgindo outras formas de armazenamento de informações, né, de armazenamento de memória. Então, os CDs, né, eles surgiram com uma capacidade de armazenar, de serem gravadas informações que tinham no computador, era possível ser armazenado no CD, né? Isso foi muito significativo na radiologia, porque houve um momento muito importante em que as imagens que antes eram impressas, né, e precisavam passar por aquele sistema de impressão, houve um momento que essas imagens elas poderiam ser dadas, como elas são imagens digitais agora, elas poderiam ser dadas num CD para o paciente, né? Então, alguns pacientes não precisariam daquela imagem impressa, e eles poderiam levar um conjunto de imagens no CD. Então, foi muito comum, assim, nos anos 2000, hoje menos, mas foi muito comum nos anos 2000 que as clínicas de radiologia, né, que distribuíam os exames radiológicos, juntamente com os exames, desse um CD com o armazenamento das imagens, e aquele paciente poderia ficar com aquele CD ou utilizar ele em um outro momento, de repente, para uma outra análise, né? Esses CDs, eles tinham vários tipos, CD-ROM, né, que era lido só uma vez, ou seja, ele não poderia ser gravado por cima. Existe o CDR, e esse CDR permitia com que ele pudesse ser modificado com auxílio de um drive, de um programa especial, e o CD-RW,
que é o que a gente vai ter hoje, né? Que são aqueles que é possível gravar várias vezes a informação. Então, a gente grava a informação e depois regrava a informação por cima. E esse CD, ele tem esse nome rewritable, porque ele pode ser reescrito, né, várias vezes, ou seja, ele pode ser regravado várias vezes. Bem, a gente tem as memórias que são flashes. As memórias que são flash, provavelmente vocês devem estar muito mais familiarizados, né? As memórias que são flash, a gente tem o pendrive, que é um flash drive, que a gente chama. Ele geralmente é associado a um conector USB, né? Ele contém, assim, vários pontos de atividade, né? Desde um LED de sinalização de que ele está funcionando, um chip de memória, né? Esse chip de memória é essa maior porção que a gente vai encontrar aqui do pendrive. Se vocês tiverem a oportunidade de abrir um pendrive e verificar, a gente vai encontrar dispositivos de controle do armazenamento USB e outras estruturas que são relevantes, né? Esses pendrives aqui, apesar de pequenos, a gente tem uma porção muito significativa quando a gente fala da memória flash dele. Então, esse pendrive pode conter informações muito significativas, em muitas quantidades, né? Então, a gente tem pendrives que eles começaram com armazenamento de 250 megabytes. Isso dava, assim, 6 músicas, 5 músicas, era o que podia colocar no pendrive. E aí esse pendrive ele foi aumentando. Então a gente tem pendrive de 1 GB, 2 GB, 8, 16, 32, né? Dependendo da empresa que foi feita e dependendo do quanto ele custa, né? Que geralmente os pendrives mais caros são aqueles que têm mais memória. Bem, quando a gente vai falando do hardware, a gente tem que falar também sobre os dispositivos de entrada, né? O teclado do computador é uma porção muito significativa. Na radiologia, é uma porção fundamental que vai garantir com que a gente consiga escrever informações, corrigir informações, incluir informações de espessura de corte, incluir informações do distanciamento entre os cortes, né? Quanto que vai ser o pitch de cada paciente que vai realizar uma determinada imagem. O mouse vai ser a estrutura que a gente vai usar fortemente associado ao teclado, né? Para a radiologia, não tem como a gente não ter essas estruturas de funcionamento, né? Esse mouse, ele se dá, em geral, pela atividade de um sensor. Esse sensor é um sensor de LED que tem as suas modificações de atividade quando essa bolinha rodava, né? Hoje a gente tem vários outros tipos de mouse que são sensíveis a essa movimentação que se dá a partir somente da movimentação. A gente não precisa necessariamente mais dessa bolinha, né? Bem, esses outros mecanismos, que são os teclados e os mouses sem fios, eles atuam através de uma captação de sinal. Então, eles emitem um sinal que é recebido pela CPU, recebido pelo computador, ou está anexado com um dispositivo USB que capta essa variação de movimento e transmite isso para o computador, né? Bem, os monitores, eles passaram por várias etapas também. A gente teve o monitor de fósforo. Esse monitor aqui, geralmente, era um monitor utilizado em serviços bancários, utilizado em serviços de empresa. Quando surgiu o monitor colorido, né, era um monitor que continha uma estrutura muito grande, ele continha aquele acoplado que se fazia semelhante aos das televisões, né, para garantir essa saída colorida. E hoje o que a gente tem na maior parte dos serviços, né? Eu confesso que desde que eu entrei na radiologia, o que a gente encontra nos serviços são monitores de LCD, né? Monitores que são de LED, que possuem tamanhos variados, e por conta da qualidade desse monitor, é possível verificar, fazer um acompanhamento muito adequado das imagens
radiológicas que são geradas, né, nos equipamentos. Então, com o uso dos monitores de LCD, foi possível também utilizar as ferramentas garantidas pela radiologia digital, né? Então, se antes a gente tinha muitas limitações na radiologia convencional, no sentido de gerar a imagem, revelar a imagem e passar por todas aquelas fases do processo de revelação, a gente não passava por isso quando a gente estava falando de radiologia digital, né? Porque o software que está implantado nesse computador, né? O software é o programa daquele aparelho que está implantado no computador, permite com que a gente consiga fazer variações da imagem a partir do uso das estruturas. Então, a gente, muito facilmente, numa imagem gerada no monitor de LCD, a gente pode muito facilmente aumentar o contraste, diminuir o contraste, aumentar a densidade, diminuir a densidade, apenas com o uso do mouse, né? Variando as tonalidades, aumentando as tonalidades ou diminuindo a intensidade delas, e isso já gera um mecanismo de contraste muito significativo e uma melhora da imagem, né? Isso só foi possível a partir dessa era digital e acontece quando a gente está se referindo ao uso desses monitores de LCD, né? Bem, só ver se não tem ninguém aqui para entrar. Não, né? Ok. Quando a gente está falando do computador ainda, né, na sua estrutura de hardware, e a gente está falando de radiologia, a gente tem que falar sobre os sistemas de impressão. Então, geralmente, né, os sistemas de impressão da radiologia hoje, na era digital, são impressoras a laser. Elas fazem uma impressão a laser no filme radiográfico que está inserido nelas, né? Esse mecanismo não se dá mais por conta daquela sensibilidade que havia entre as soluções reveladoras, a solução fixadora e os banhos que teriam que acontecer, né? Essa imagem, ela é gerada e ela é impressa nos serviços que oferecem isso, né? Imediatamente. Então, isso é uma coisa imediata que acontece. Essas imagens, elas não precisam passar mais por uma secadora, né? Porque elas são impressas a laser e isso otimizou totalmente a radiologia digital, apesar dela ser mais cara no sentido de implantar a tecnologia naquele hospital, né? Ela acaba sendo muito cara, mas a longo prazo isso acaba sendo muito mais em conta, né? Os retornos desses pacientes para repetir exames diminuem muito, né? As problemáticas com impressão das imagens radiográficas, seja porque a impressora não funcionou adequadamente, seja porque ela não está secando direito, o mecanismo de secagem não está funcionando adequadamente e a imagem ela fica escorrida porque houve um restante de solução fixadora que ficou no filme, não sei, pode ser que aconteça. Então, esse tipo de complicação que aconteceu com alguma frequência na radiologia convencional não volta a acontecer na radiologia digital exatamente por conta dos avanços que estiveram presentes nos computadores, mais ou menos ali no final dos anos 40 até a era que a gente vive hoje, né? Essas impressoras, elas são diversas. Então, existem impressoras que são, inclusive, multifuncionais, que além delas imprimirem, elas são capazes de escanear, elas são capazes de tirar xerox, enfim, fazer outras modalidades, né? Para finalizar essa parte, né, para a gente ficar familiarizado com isso, essa estrutura é a estrutura que a gente vai encontrar de um computador de um setor de radiologia normal. Esse computador, ele não é um computador igual ao que a gente tem em casa, né? É importante a gente falar disso, né? O computador que tem no setor de radiologia não é, eu vou comprar um computador aqui, exatamente um computador da Samsung, é exatamente o que eu tenho na minha casa, e ele vai ser capaz de gerar imagem médica, ele vai ser capaz de armazenar a imagem médica, ele vai ser capaz de armazenar o software do tomógrafo. Não, né? A estrutura do hardware, ela pode até ser a mesma, mas quando a gente vai falando ali de memória, quando a gente vai falando de capacidade do computador, né? Esses computadores dos serviços de radiologia, eles têm super memórias, né? Eles são super computadores, na verdade.
especialmente porque a gente lida com armazenamento de imagem, a gente lida com processamento de imagem, com processamento de programas muito importantes. Então, acontecia muito quando houve assim, a substituição da radiologia convencional pela radiologia digital. Acontecia muito assim, das pessoas quererem armazenar as suas informações nos computadores do setor, né? Então, corria o risco do computador pegar vírus, corria risco do computador ficar cheio de armazenamento de coisas que não eram referentes ao trabalho, né? Cheio de fotos das pessoas, cheios de acessos à internet. Nesse tempo, assim, o que as pessoas usavam era muito Orkut, e era possível pegar vírus pelo Orkut clicando nos links ou recebendo e-mails suspeitos. Então, aconteceram muitos prejuízos em computadores da era digital por conta do mau uso das pessoas que manipulavam aqueles equipamentos, né? Isso acabou melhorando consideravelmente com o surgimento dos celulares. Então, com o surgimento dos celulares, né, as pessoas passaram a ter os seus próprios computadores de bolso. Então, a pessoa usa o seu celular para acessar o Facebook, ela usa o seu celular para responder um e-mail, ela usa o seu celular para mexer numa outra rede social, ela usa o seu celular para armazenar as suas fotos. E hoje a gente não vive mais essa problemática tão intensa de perder computadores ou sobrecarregar computadores por conta do mau uso, por conta do uso inadequado dentro dos setores de radiologia, né? Só um minuto, gente. Eu não sei cadê o carregador. Então... Gente, desculpa, meu marido tá aqui tentando pegar um computador que estava aqui atrás dele. Agora. Vamos lá. Então, a gente vai ver isso, né? A gente não vai encontrar mais esse tipo de problemática, que era uma problemática muito frequente. Então, muitos donos de serviço reclamavam sobre isso, né? Que estavam perdendo os computadores. E para piorar a situação, então, como aquele computador era um computador que rodava o programa da Philips, vamos dizer assim, o meu raio-x é um raio-x da GE. Então, aquele computador rodava o programa da GE. Então, ele é um supercomputador que vai conseguir rodar esse software bem. Quando ele era cheio de vírus, quando ele entrava com muitas complicações do funcionamento por conta de mau uso, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ligar para a pessoa responsável pela GE, para ela ir fazer a manutenção do computador. Então, só para vocês terem ideia, assim, para ter autorização do software da GE, não é só comprar o aparelho e está tudo resolvido, a GE vai me dar assistência. Não. Então, eu tenho o aparelho e eu tenho que comprar uma licença de assistência. Essa licença de assistência, toda vez que meu aparelho quebrar, que dá um problema no meu computador, o profissional, o engenheiro geral, é o engenheiro eletricista, ele vem aqui e ajusta ele. O problema é que, se a questão for mau uso, eles têm que reinstalar o software. Então, só para vocês pensarem sobre isso, o custo de reinstalar o software custa uma manutenção de R$15.000, que o hospital tem que pagar para conseguir reajustar aquele programa daquele computador. Então, isso gerava, né, uma leva de muito prejuízo, né? Por isso que a gente investe muito em ensinar as pessoas a conhecerem a estrutura do computador, né? Para conhecerem a estrutura dos programas e o quão isso demanda para o setor de radiologia, é exatamente porque o computador que a gente tem no setor não é igual a um computadorzinho que a gente tem em casa, né? Ele pode ter aquela mesma estrutura, entretanto, ele é um computador muito caro,
muito refinado e que precisa de especificações muito sensíveis para que ele funcione adequadamente. Opa. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí que tem uma manutenção do Dinho, né? Tá A gente, como tecnólogo, a gente também recebe algum o que tipo você de está treinamento para falando. manusear? Tá cortando o que você está falando. Eu não estou conseguindo entender. Gostaria de saber se a gente recebe algum tipo de treinamento. Ah, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Quando a gente chega no setor, a gente recebe algum tipo de treinamento? Obviamente, né, como a radiologia digital ela é muito cara, toda vez que o empregador, né, que a clínica, ela instala um equipamento novo, juntamente com a instalação desse equipamento vem uma figura, vem uma pessoa. Essa pessoa é um profissional da empresa que vendeu aquele equipamento, né? É o profissional que a gente chama de application. Então, o application, ele é um aplicador, ele ensina como se aplica aquele equipamento e ele ensina várias informações sobre o software. Então, sim, né? A gente recebe um treinamento, em geral, eu me formei e fui empregada numa clínica. Você não entra de paraquedas naquela clínica, geralmente tem uma pessoa que fica assim, uma semana te dizendo como é que funciona aquele fluxo, fazendo um breve treinamento com você, e aí você aprende a manipular aquilo ali naquela hora. Entretanto, toda vez que tiver uma atualização daquele programa, toda vez que tiver uma manutenção daquele aparelho, em geral, as pessoas que vêm ajustar esse aparelho ensinam, né, a gente o que a gente pode fazer diferente, o que tem de tecnologia nova, o que dá para a gente ajustar, o que dá para a gente incluir nos nossos protocolos, e aí isso acaba sendo um complemento na formação, sim. Então, existe essa possibilidade de ter um treinamento. Beleza? Beleza. Tá, vou continuar aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar. Então, né, como eu falei para vocês, a estrutura ela é a mesma, apesar de que o computador não é igual. Então, a gente tem um monitor, né, dentro do que a gente chama de CPU, né, mas que, na verdade, é apenas uma caixa de armazenamento. A gente vai ter a placa-mãe, dentro dessa placa-mãe a gente vai ter a memória do computador, a gente vai ter a expansão do computador, a gente vai ter o microprocessador desse computador, né? Esse sistema ele vai estar integrado por uma fonte de alimentação, né? Naturalmente, é uma fonte de alimentação de energia elétrica. A gente tem sistemas de drive que a gente vai colocar os discos, de repente, que são aqueles CDs, né? Que a gente vai chamar de disco óptico, mouse e teclado, e aí a gente vai ter o bom funcionamento desse computador quando ele funciona adequadamente, né? Bem, finalizado isso, a gente tem que estar familiarizado com alguns termos que estão muito frequentes quando a gente fala de imagem digital. E uma coisa muito interessante quando a gente fala de imagem digital é que todos os setores da radiologia hoje estão voltados para as imagens digitais. Então, todos os setores de radiologia hoje estão integrados a partir de sistemas digitais, né? Obviamente que isso é um privilégio dos setores que têm dinheiro para manter e para instalar um parque digital e manter esse parque digital, né? Uma boa parcela do Brasil não tem a oportunidade de ter a radiologia digital, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente encontra todos os setores da radiologia hoje já estão inseridos nessa era digital, né? Vai desde o raio-x até a radioterapia. Então, desde a modalidade mais simples, né, de formação da imagem, mais básica, até as modalidades mais específicas, quando a gente fala
de tratamento de radioterapia, IMRT, IGRT, radiocirurgia, quando a gente fala de todas as modalidades de especificações assim do tratamento da radioterapia, a gente está falando de radiologia digital. E o raio-x, né, que é a forma mais básica e a forma mais elementar assim que a gente tem na rotina, é fortemente necessário a gente entender as aplicações desses termos da radiologia digital para essa prática de rotina do raio-x. Então, a radiologia digital, ela está na mamografia, ela está no raio-x, ela está na tomografia, ela está na ressonância, ela está na densitometria óssea. A radiologia digital hoje já está na radiologia veterinária, já está na radiologia industrial. Então, a gente vai encontrar todos esses setores sendo hoje setores que utilizam as ferramentas da radiologia digital. Bem, então, para que a gente comece a discutir, né, esses avanços, é importante a gente estar familiarizado com esses termos. Então, a gente tem aqui 4 conceitos que eu quero tentar discutir com vocês hoje, né? Esses conceitos são conceitos que vão além da radiologia digital. Na verdade, esses conceitos, eles são conceitos que são das imagens digitais, né? Que não necessariamente da radiologia digital. Então, o primeiro conceito que a gente vai falar é o conceito de FOV, né? O conceito de FOV é o conceito de Field of View, que significa campo de visão, né? Quando a gente traduz do inglês Fields of View, a gente traduz do inglês para o português, a gente vê que isso é o campo de visão, que não é nada mais, nada menos do que o tamanho do local que a gente vai estudar. Então, se a gente quer estudar a cabeça do indivíduo, né, o FOV é essa distância que tem desde o fio do cabelo daquele indivíduo até mais ou menos a linha do início do externo aqui no pescoço dele, né? Se eu quero estudar o tórax desse indivíduo, isso vem mais ou menos a linha até a linha da linha do externo até mais ou menos 3 dedinhos acima do umbigo ali, se eu quero avaliar o tórax, né? Se eu quero avaliar o abdômen, então o FOV ele vai mudando, obviamente, conforme a área que a gente precisa estudar. Então, quando a gente está falando de formação de imagem digital, existem 2 conceitos que são muito interessantes e 2 conceitos que estão sempre em prova de concurso. Esses 2 conceitos sempre caem em provas de concurso e as pessoas erram porque elas sentem autoconfiança demais sobre essas questões. Então, vou contar essa história para vocês, do processo de formação da imagem, para vocês nunca mais esquecerem sobre isso. Então, é o seguinte, a imagem da era digital, né? A imagem da era digital, ela é formada por um conjunto de unidades de imagem, né? Essas unidades de imagem, elas são pequenos quadradinhos. E cada quadradinho, né, é o que a gente chama de pixel. Vocês já devem ter visto, vocês já ouviram aquele filme Pixels? Esse filme Pixels são vários elementos de videogame, né? E eles são formados por vários quadradinhos de imagem. E isso, na verdade, é o que é a unidade básica da formação da imagem, é o pixel. Então, quando a gente faz um print de alguém, faz um print no Instagram, e a gente quer ampliar aquela imagem, a gente vai abrindo ela, vai ampliando, até que ela fica tão distorcida que ficam vários quadradinhos naquela imagem. E isso é o pixel, né? O pixel, então, é uma imagem bidimensional. Ele só tem 2 dimensões. A gente vê ele num quadrado. E ele tem altura e ele tem largura. Isso é o pixel. Então, toda a imagem, seja ela radiográfica, seja ela a imagem do celular, seja ela a imagem do computador, toda a imagem digital, ela é formada por uma menor subunidade. Quando a gente aumenta, a gente vai ver que aquela mínima subunidade é o pixel da imagem.
Acontece que, com o avanço da radiologia digital, foram surgindo, não só da radiologia digital, mas com o avanço da tecnologia, foram surgindo novas formas da gente conseguir avaliar as imagens. E na radiologia digital, uma ferramenta muito importante que garantiu isso foi a tomografia computadorizada. Então, na tomografia computadorizada, a gente tem, né, a partir das propriedades do tomógrafo, isso vocês vão estudar, não sei se vocês já estão estudando isso, mas vocês vão estudar, né? A partir das propriedades físicas de aquisição do tomógrafo, a gente tem a introdução de um novo ângulo para analisar aquela imagem. E esse ângulo é uma ideia de profundidade. Então, eu consigo, a partir de algumas ferramentas, especialmente ferramentas tridimensionais de imagem, como ressonância, tomografia, algumas modalidades de ultrassom, né? Consigo verificar profundidade. Então, além de eu ter altura e ter largura, eu consigo saber o quão profundo aquilo é, né? Então, se o pixel, a imagem é a menor subunidade e ele aparece naquela imagem que a gente vê ela num plano bidimensional, para as análises que a gente vai encontrar das subunidades que são tridimensionais, que tem a ideia de profundidade, a gente vai encontrar um segundo elemento, né? Esse elemento se chama voxel. Então, o pixel é a imagem apresentada na sua menor subunidade bidimensional, e o voxel é, então, a apresentação da observação volumétrica desse pixel, né? É quando a gente consegue inserir mais uma análise daquele eixo. Bem, muito bem. Um outro conceito muito importante para a radiologia digital é o conceito de matriz. Então, a matriz, ela é um espaço, né? Em que foram preenchidos vários pixels em linhas e colunas, né? Então, é como se a gente estivesse olhando uma tabela e essa tabela foi preenchida nas linhas, né? As linhas são aquelas que passam horizontais, e nas colunas, que são essas pilastras, né? Nessas que passam nas verticais. Então, o conjunto desse espaço de preenchimento desses pixels é o que a gente chama de matriz, né? Então, o que é o FOV? Que é a tradução em inglês de Fields of View para campo de visão. Então, é o tamanho daquela área que a gente vai fazer a leitura dos dados, né? A área que vai ser estudada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um paciente, esse paciente, ele é um paciente que aparece, inclusive, nos softwares de tomografia. Então, quando um paciente ele vai fazer um exame de tomografia, um exame de ressonância, um exame de raio-x, né? No próprio armazenamento do paciente, dependendo do sistema que a gente estiver usando, então, naquele próprio armazenamento, a gente tem a opção de escolher com o mouse a área daquele paciente que vai ser irradiada. Então, a gente vai e escolhe qual é o FOV daquela área que vai ser irradiada. Se é da cabeça, se é do cotovelo do paciente, se é do punho do paciente, se é do tórax do paciente, né? Essa região, então, avaliada pelo seu tamanho de campo de visão é o que a gente vai chamar de FOV. Então, a gente tem esse FOV aqui para rim ou aorta abdominal, né? Este FOV aqui para avaliação de coxa ou artéria femoral, este FOV aqui para avaliação da perninha do paciente ou, de repente, para a região da artéria poplítea, né? Que é esse vasinho que passa lá na panturrilha, é um vasinho importante, a poplítea. Bem, muito bem. Então, como eu falei para vocês, né? Para que a gente consiga entender esse mecanismo de formação de imagem digital, é importante a gente entender essa relação entre pixel e voxel. Então, o que é o pixel, né? O pixel é esse quadrado que a gente está vendo aqui.
em que a gente vê a imagem em altura e vê ela em largura. Então, essa unidade dada nesse campo é o pixel. O que é o voxel? O voxel é quando a gente tem essa análise, porém com a ideia de espessura, né? E isso é um advento que só vai acontecer nas imagens que são imagens tridimensionais. Então, na radiologia, prestem bem atenção nisso. Na radiologia, nos sistemas bidimensionais de imagem, como mamografia, como raio-x, como a densitometria óssea, o que a gente vai encontrar é somente a análise em pixel. O voxel, ele só vai surgir nos sistemas digitais que fazem a análise tridimensional da imagem, ou seja, que eu tenho a ideia de profundidade daquela imagem, né? Tomografia, ressonância, modalidades de planejamento para radioterapia que envolvam o uso dessas ferramentas, é quando a gente vai encontrar o FOV adequadamente. Então, o pixel o voxel adequadamente. Então, a gente tem essa movimentação, né, em que a gente vai ter este voxel dando essa ideia de profundidade. Bem, uma coisa muito interessante que a gente encontra do processo de formação da imagem é isso, né? A gente vai ter, então, esses pixels todos formados. Uma coisa muito interessante que algumas modalidades da radiologia dá para a gente é a capacidade de ter um valor para cada pixel desses, sabe? Essa modalidade é uma modalidade dada pelo que a gente vai chamar de escala de Hansfield, isso vocês vão estudar na tomografia, em que vai ser dado um valorzinho para cada densidade dessa, né? Isso ajuda muito no diagnóstico diferencial. Esse conjunto de linhas, que são essas que passam na horizontal, e colunas, que são essas que passam na vertical, é o que a gente vai chamar de matriz da imagem. Então, a matriz da imagem vai ser um conjunto inteiro dessa formação entre linhas e colunas que vão estar contidos esses pixels, né? Então, a gente está vendo aqui uma matriz. Vocês estão vendo o que eu quero dizer sobre a matriz. A gente está vendo a matriz desta região, em que a gente tem vários pixels distribuídos nesse corte que foi feito aí nessa determinada área, né? Então, quando a gente avalia separadamente a unidade bidimensional, a gente está falando do pixel, né? Quando a gente avalia com escala de profundidade, obviamente, a gente está vendo a análise do voxel. A imagem digital, ela é formada nesta matriz, né? Em que a gente tem vários pixels nessa determinada matriz, que vai ser a soma dessas pequenas unidades bidimensionais, né? Nas modalidades de exames tridimensionais, a gente vai ter, então, essa análise desse outro eixo, né? Que é um eixo volumétrico, e a gente vai ter a espessura relativa daquele corte que foi realizado. O sistema digital, a partir dessa formação de matrizes, né? Vejam aqui novamente. A gente tem diversas colunas, né? Diversas linhas e diversas colunas, né? Essa matriz aqui faz a composição de uma determinada área. O que é muito interessante para os sistemas digitais é isso. Então, existem modalidades da radiologia digital, né, dentre elas, especialmente a tomografia, que é possível transformar o valor de cada pixel num valor numérico, né? Essa informação é uma informação muito revolucionária na radiologia, porque é essa capacidade de fazer com que esse pixel se transforme num valor numérico que vai gerar o que a gente considera como escala de cinza, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar sobre isso, né? Que na radiologia a gente lida com mais do que 50 tons de cinza, a gente lida com muitos tons de cinza, né?
E a radiologia digital, os avanços da radiologia digital garantem excelentes formas de análise, porque a gente consegue, a partir desses sistemas digitais, verificar se uma estrutura ela é osso, verificar se ela é um osso que é um osso esponjoso, ou ela é um osso compacto, né? Vocês lembram do que significam esses termos, né? Os ossos compactos são aqueles ossos bem rígidos, né? Aqueles ossos que são difíceis de serem fraturados, né? Os ossos esponjosos são aqueles ossos que eles são cheios de pequenos buraquinhos dentro deles, né? Eles contêm ar dentro deles, como esses ossos aqui da face, ou a gente vai encontrar o osso alveolar, né? Que segura os dentes, ossos bem esponjosos. E o comportamento desses ossos, mesmo que sejam ossos, mediante um exame de raio-x mais específico, como o exame de tomografia, gera possíveis variações da densidade desse pixel. Isso é muito bonito, né? A gente consegue dizer, através da leitura numérica daquele pixel, se a gente está falando de um osso esponjoso, se a gente está falando de um osso compacto. A gente consegue verificar, por exemplo, pela leitura daquele pixel, se existe um sangramento no parênquima cerebral, né? Se aquele líquido que está ali, ele já está coagulado há muito tempo, ou se ele coagulou agora. Porque o comportamento do pixel, o comportamento da densidade do pixel muda, né? Então, esse tipo de avanço que a radiologia digital permite é uma ferramenta fundamental no diagnóstico diferencial dos pacientes, né? E, obviamente, isso é algo que só foi possível por conta da existência desses sistemas digitais, né? Bem, muito bem. Então, o que é a matriz que eu venho falando para vocês, né? É o número de pixels que vai ter naquela determinada reconstrução daquele corte de imagem, né? Então, quanto menor a matriz for, né, menos espaço ela ocupa. Por quê? Porque o tamanho dela dentro do arquivamento digital é pequenininho. Então, ela é pequena e acaba sendo muito mais rápido a reconstrução dela, né? Muito mais rápido a formação para que a gente consiga analisar aquilo. Porém, quanto menor o número de pixels, menor é a qualidade da imagem. Então, o ideal é que a matriz ela tenha uma quantidade de pixels, né? A região que a gente esteja analisando tenha uma quantidade de pixels que seja suficiente para que a gente consiga analisar a imagem com qualidade, porém, não tão pequena a ponto de... não tão grande a ponto de tornar muito pesada aquela reconstrução, né? Que é isso aqui que a gente está falando. Então, a gente tem esse campo aqui de matriz, né? Este eixo e esse outro eixo, gerando a imagem dessa forma. Quando a gente diminui a quantidade de pixels, vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, gente? A gente tem a matriz dessa forma, em que a gente consegue ver alguns detalhes, a gente consegue ver essas porções. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a matriz. Eu estou diminuindo a quantidade de pixels que está sendo analisado, né? Consequentemente, o que eu perco? Eu perco a resolução da imagem. Então, cada quadradinho desse que está formando aqui o contorno, acho que é do cabelo dela, não, aqui o contorno do chapéu dela, né? Cada quadradinho desse é o pixel. A matriz está menor, ela provavelmente é mais rápida, porém a qualidade de imagem dela é péssima, né? E a gente vai ver essas variações dadas a partir dessa leitura dessa matriz. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Essas relações, elas estão completamente vinculadas, né? Por quê? Porque, às vezes, é necessário a gente saber o tamanho daquele determinado pixel. Então, para eu saber o tamanho de um determinado pixel, é necessário fazer uma relação. A relação é quanto é o FOV, que é o campo de visão, dividido pela matriz. Então, eu estou dizendo aqui
que o FOV desse campo de visão aqui, ele é de 35 centímetros. E a matriz, ela contém 512 elementos, né? Dividindo o FOV pela matriz, eu vou ter cada pixel, cada pedacinho, cada bolinha, cada quadradinho desse no tamanho de 0,7 milímetros, né? Bem aqui, eu acho que eu deixei um exercício. Deixei. Aqui, eu gostaria de saber... Não, não deixei. Eu vou escrever agora aqui. E eu quero que vocês façam enquanto vocês estão aí, para ver se vocês entenderam o que eu falei. Não sei por que isso ficou assim. Agora. Gente, façam esse exercício aqui. Vocês estão aí me acompanhando? E a fórmula eu vou deixar... Tá todo mundo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Podem dizer que sim ou que não. Vocês estão aí? Sim. Ótimo. Vou passar um exercício aqui. Muito bem. Então, esse exercício é o seguinte. Eu não estou pedindo para vocês o tamanho do pixel. Eu já dei o tamanho do pixel. Eu quero que vocês me digam o tamanho do FOV, sabendo que o pixel é de 0,5 milímetros. Quanto é que é o tamanho deste FOV? Hein? Quanto é que é o tamanho desse FOV, gente? Conseguiram fazer, gente? Alguém conseguiu fazer? Ninguém conseguiu fazer? Olha só, então. Exercício para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ter um exercício no final, mas para a próxima aula, eu quero que vocês tragam a resposta deste FOV. Quanto é o FOV, sabendo que o pixel dessa matriz é 615? Sendo que o pixel, desculpa, é 0,5 e a matriz é 615, tá? É uma relação apenas matemática. Isso vai cair na prova de vocês, gente. Quanto é que é professor, o... Oi. É 1,2? Não, Amanda. Dá 30 centímetros. Então, aí.
O que foi que você calculou? Como foi que você calculou? Uai, não é para calcular do jeito que a forma estava lá na imagem? Só que aí você está vendo que eu não estou pedindo, eu estou dando o pixel, né? Eu não estou pedindo o pixel. O pixel já tem. É para substituir o pixel e o tamanho da matriz. O campo de visão é outra coisa. Então, matematicamente, não é para dividir, é para multiplicar. E eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui para mostrar o que eu estou falando. Vou colocar aqui a pergunta. E vou colocar a fórmula. Tá aparecendo para... Não, ainda não, né? Tá aparecendo para vocês aqui o que eu estou fazendo agora? Olha lá. A fórmula é tamanho do pixel... Ô, professora. Oi. Se for, tipo, para multiplicar do jeito que a senhora está falando, então, multiplica 0,5 por 615, dá 307,5. Só que 300, essa unidade, ela tá em metro, né? A gente está falando de centímetro. Aí a gente corta um zero. Aí quando corta um zero, Amanda, vai para 30 centímetros. Tá. Entendeu? Mas eu vou fazer aqui para todo mundo entender o que eu estou falando. É o seguinte: a fórmula é tamanho do pixel é igual ao campo de visão, FOV, dividido pela matriz. Então a gente vai escrever aqui. Aqui, melhor. Pixel, né? É igual ao FOV dividido pelo quê? Eita. Dividido pela matriz. Muito bem. O pixel é de 0,5 milímetro. O FOV é o que eu quero saber. O FOV eu não sei. E a matriz é 615. Então, aqui, a formulação desta fórmula se deu diferente. Esse aqui que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, o FOV vai ser igual a 307. Acontece que isso aqui está na unidade de metros. Eu preciso transformar para centímetro. Então, quando eu multiplico por 100, isso aqui vai dar 30 centímetros. E aí, o FOV é, então, 30 centímetros, tá? Eu vou escrever aqui 2 exercícios para vocês. Eu vou terminar essa parte, porque a parte que a gente vai tratar agora é uma parte mais específica. Eu vou pedir para vocês 5 minutinhos só para eu elaborar aqui 2 questões para vocês calcularem, baseado no que a gente discutiu hoje. Então, é bem rapidinho, só um segundo.
Bem, gente, eu elaborei um exercício aqui agora. Elaborei 4 questões bem rápidas. Eu gostaria que vocês compartilhassem com os colegas. Essas questões não vão valer pontuação, tá? De repente, a gente pode conversar. Ah, professora, fui muito mal na prova, mas eu fiz aquele exercício, não sei o quê. A gente pode conversar depois sobre isso. Mas essas questões agora, elas não estão naquele cronograma que eu estabeleci de exercício, né? Aqueles exercícios que valem pontuação. Mas é importante que vocês façam, porque eu sei que a gente começou a entrar numa parte da radiologia digital um pouco mais específica, e é fundamental, mesmo a gente estando distante, é fundamental que vocês tenham algum treinamento, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Amanda, faz um print, por favor. Dai, Camila, mandem nos grupos, mesmo que não valha a pontuação, é importante vocês fazerem para vocês treinarem, porque essa questão associada a tamanho de pixel, FOV, matriz, isso vem na prova de vocês, tá bom? Faça um print aí. Já fez, Amanda? Fiz sim, já fiz. Pode mandar no grupo, Amanda, por favor? Camila, Dai, vocês fizerem print? Meninas, vocês fizeram print, meninas do quarto? Bem, eu vou deixar aqui. Amanda, se você puder passar para os outros também, te ajudo. Te agradeço. E aí, a gente finaliza aqui, então. Na próxima aula, a gente continua essa parte associada aos sistemas, e aí a gente vai começar a falar de aspectos de como é que essas imagens são formadas no sistema digital. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, bebês? Não? Tudo certo? Então, gente, boa noite. Um beijo para vocês. Até semana que vem. Beijo, boa noite. Boa noite, Leite. Tchau. Boa noite, professora.